15 de dezembro de 2023. Nós estamos na sexta-feira da segunda semana do tempo do Advento. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Louvado seja Deus, nos encontrarmos mais uma manhã para o louvor de Deus, para a nossa edificação como cristãos. Nós vamos meditar nesta manhã dessa sexta-feira, sextou. A primeira leitura que a igreja nos propõe, Isaías capítulo 48, versículos do 17 ao 19. Isto diz o Senhor, o teu libertador, o Santo de Israel. Eu, o Senhor teu Deus, te ensino coisas úteis, te conduzo pelo caminho em que andas. Ah, se tivesses observado os meus mandamentos, tua paz seria como um rio, e tua justiça como as ondas do mar. Tua descendência seria como a areia do mar, e os filhos do teu ventre como os grãos de areia. Este nome não teria desaparecido, nem teria sido cancelado de minha presença. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, agora nós demos um salto na leitura do profeta Isaías e passamos para o terceiro Isaías, ou também chamado Trito Isaías. O padre vai lembrar um pouquinho algo que eu já falei, não sei se você tem me acompanhado todos os dias. É sempre importante acompanhar a reflexão na sequência, todas as manhãs, porque o texto da liturgia é um texto sequencial. Se você perde um dia, você não entende, né? Inclusive, quando tem festa litúrgica que omite o texto na sequência, o padre sempre retoma. É o seguinte, vamos dar uma recordada. Nós estamos acompanhando o profeta Isaías. Isaías é um profeta muito singular, porque o seu texto, se você pegar na sua Bíblia, a profecia de Isaías tem 66 capítulos. Só que esses 66 capítulos, eles são divididos de maneira muito grandiosa em três partes, ou nós chamamos de três Isaías, o primeiro, o segundo e o terceiro Isaías. A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 39, é o chamado primeiro Isaías ou proto-Isaías. No que consiste esse primeiro Isaías? É o profeta que vai exortar o povo antes do povo ser deportado para o exílio da Babilônia. Então, o marco histórico da profecia de Isaías é quando o povo vai ser levado escravo para a Babilônia. Então, o primeiro Isaías é antes do exílio. Se você ler o texto do primeiro Isaías, que nós já lemos acompanhando a liturgia, você vai ver que é o profeta falando do projeto de Deus. Deus tem um projeto de felicidade, de abundância, de alegria. Depois, quase se aproximando do capítulo 39, que é o finzinho do primeiro Isaías, é o profeta exortando o povo a parar de cometer infidelidade, senão o pior vai acontecer. O que é esse pior? É o povo ser escravo, ser levado para o exílio. Só que o povo não vai se emendar, não vai se corrigir, e vai acontecer esse pior. O povo vai ser arrancado da terra de Judá, sobretudo a capital de Judá, que é Jerusalém. O povo vai ser levado para o exílio no Império da Babilônia, que era um lugar pagão. A cidade de Jerusalém vai ser toda destruída pela Babilônia, inclusive o templo de Jerusalém. Aí o povo vai ser levado para o exílio e vai ficar lá no exílio muitos anos. Aí entra o segundo Isaías, né, que é do capítulo 40 ao capítulo 45, ao capítulo 55, segundo Isaías ou Deutero Isaías, tá? O que vai falar o segundo Isaías? O povo já está escravo no exílio há muitos anos. E aí surge esse segundo profeta Isaías, Isaías 2, né? O segundo Isaías, que vai falar da esperança. Não desanimem, porque Deus vai libertar vocês. Olha só, né? Que é o que nós temos acompanhado até ontem, tá?
o que acontece? Depois que o povo vai ouvir a profecia do segundo Isaías, de esperança, a Babilônia, o império pagão, vai se enfraquecer, aí um outro império vai dominar, e quando esse outro império, que se chama Pérsia, domina a Babilônia, eles libertam o povo. Então o povo vai voltar para casa, de onde foram tirados, vai voltar para Jerusalém, para o país de Judá, né, para o reino de Judá, que é o terceiro Isaías. Então, do capítulo 56 ao capítulo 66, até o finalzinho da profecia, é o terceiro Isaías, ou chamado também Trito Isaías. É o profeta que vai profetizar lá em Jerusalém, depois que o povo voltou. Não sei se deu para você entender a divisão dos três Isaías. Então, até ontem, nós estávamos acompanhando o segundo Isaías. Agora, hoje, já é o capítulo 40, é o capítulo 48, tá? Que também está dentro do segundo Isaías, mas já está quase que finalizando, né? Você pode perceber no texto de hoje que é um texto quase que tirando conclusão do que aconteceu com o povo, né? O povo ainda está escravo nesse capítulo de hoje, que é 48, só que já está iminentemente próxima a libertação do povo da escravidão, tá? Isto diz o Senhor, o teu libertador, o Santo de Israel. Eu, Senhor teu Deus, te ensino coisas úteis, te conduzo pelo caminho em que andas. Então o profeta está dizendo o quê? Né? Deixem Deus conduzir a história de vocês. Vocês já estão no sofrimento do exílio há muitos anos. E Deus está falando por meio dessa profecia que Ele vai libertar vocês. Vocês continuam no desânimo, continuem na murmuração, na falta de esperança. Faz a experiência de deixar Deus conduzir vocês pelo caminho, né? E aí o profeta vai, é evidente que é Deus quem está falando pela boca do profeta. Deus vai dizer assim: Israel, se tivesses observado os meus mandamentos, tua paz seria como a de um rio, e tua justiça como as ondas do mar. Ou seja, se vocês tivessem me obedecido, quando eu falei para vocês, por meio do primeiro Isaías, exortando vocês a saírem do pecado, o exílio não teria acontecido, a escravidão não teria acontecido pior. Se tivesses observado os meus mandamentos. Então Deus está falando o quê? Vocês já erraram, né? Agora eu estou dizendo que eu vou libertar vocês, tenham confiança em mim e voltem para mim, parem de ser cabeça dura. Parem de ser cabeça dura, né? Se vocês tivessem me obedecido desde lá de trás, as coisas não estariam como estão hoje, vocês aí sofrendo no exílio da Babilônia, né? E agora a gente pode colocar essa palavra de hoje na nossa vida, minha gente, né? Quantas coisas no passado, né, a gente não fez errado, não bateu a cabeça, não é verdade? E Deus está dizendo hoje para nós, por meio do profeta Isaías, vocês estão tendo a oportunidade de viver uma vida nova, cheia de alegria e de esperança. Pare de viver de passado, né? E olha, é bem verdade, minha gente. Eu tenho atendido confissões agora no tempo do Advento e eu tenho dito às pessoas, muita gente que se aproxima diante do sacerdote, pelo menos na minha experiência, né? E confessam o pecado do desânimo, da murmuração, da blasfêmia contra Deus, palavrões, né? E tantas outras coisas similares. Por quê? Porque não estão vivendo de maneira intensa esse tempo do Advento, né? É um tempo tão bonito, minha gente, se a gente colar o nosso coração no coração da igreja, nós nos transformamos nesse tempo tão bonito. O Advento é um tempo de perfeita alegria, ou melhor, perfeita alegre esperança, né? A igreja se reveste de roxo, diferentemente da Quaresma, que é um tempo estritamente penitencial. A igreja se reveste de roxo agora no fim do ano, se preparando para o Natal, também, evidente, com vestes de penitência, mas com vestes de esperança alegre, né? É o tempo da esperança, o tempo do Advento, tá?
Então, você vai se aproximar das festas natalinas, as festas litúrgicas. Faça dessas festas uma festa de recomeço na sua vida interior. As grandes transformações da nossa vida, elas brotam da nossa interioridade, minha gente. Sabe? A gente fica esperando as transformações da vida partirem das pessoas, da política, das coisas externas, quando as grandes transformações dependem do nosso interior. Comece mudando o interior, tire sentimentos ruins, como o povo de Israel também estava imerso nesses sentimentos de desesperança, sentimentos de falta de fé. Tiremos de nós isso e deixemos que esse restinho desse tempo do advento seja efetivamente um tempo de promissora preparação para a vinda do Senhor no Natal. Que Deus o abençoe, o guarde e o proteja, meu querido, minha querida. Sextou, desejo um fim de semana repleto de alegrias, de abundantes esperanças que vêm de nosso Senhor. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.